No vídeo anterior, nós fechamos nosso castelinho e fomos embora de um castelo de verdade. Mas a nossa próxima parada é famosa pela quantidade de castelos que tem. Wales faz parte do Reino Unido e é a vizinha da Inglaterra. O idioma é o galês e tem um litoral muito bonito. Nós demos um pouco de azar porque era uma semana inteira de feriado e estava tudo lotado. Mas o nosso propósito aí era visitar o John e a Amy. Nós estamos entrando em Wales, que é País de Gales, porque a gente tem uns amigos que é muito doida essa história, porque nós conhecemos eles na Colômbia, nós encontramos com eles por acaso, super por acaso, no Vietnã. Eles estavam num bar, viram a gente passar e chamaram a gente. Pela terceira vez nosso caminho se cruza. É muito doido, né? E eles têm Defender também. Chegando na casa do John e da Amy. Espero que seja aqui. Parece que É inexplicável como às vezes o mundo parece tão pequeno. Que sensação boa ver aquelas carinhas conhecidas. Caramba, olha isso. E dava para ler o pensamento deles. Certeza que eles pensavam, não é que esses dois malucos chegaram aqui? You are the couple that we met and the extreme, point of the, Yeah. So it was Colombia, Vietnam, and now here, Wales. Yay! And very fast. Chegamos na casa do John. Olha o John no telefone, nós vamos fazer um churrasquinho agora, eu acho. Olha essa casa também. Onde a gente vai, o lugar é maravilhoso, dá uma olhada. E é legal porque é casa de viajante, então eles entendem, né, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Mas é muito doido ver esse carro aqui de novo, cara. A gente viu essa daqui em 2015, é impressionante. Ah, olha aqui mais que ele fez, ó. África, nossa senhora, rodaram, hein? Aqui América do Sul. País de Gales, esse é viajante de verdade. Essa bichinha viajou, hein? Dá uma olhada. E depois ele vai mostrar pra gente um outro carrinho que ele fez sozinho durante a pandemia, que o povo aproveitou para ter alguma ocupação, porque estava tudo no lockdown. E olha o que ele fez com a esposa, sozinho. Aí depois ele vai mostrar para nós. Essa aqui rodou 3 mil milhas só, desse jeito. Impressionante, né? E a nossa bebezinha aqui. Passar a noite aqui hoje. Aí depois nós vamos passear aí no País de Gales. Ele tá dando umas dicas pra gente de onde ir, aonde acampar grátis, porque aqui é difícil achar. Vamos lá. Agora vamos comer. Cerveja local para hidratar a goela, porque esse encontro rendeu ótima conversa e muitas risadas. Depois da casa deles, seguimos por uma rota não muito convencional que eles nos indicaram e fomos em direção às montanhas. Eles estavam certos. Na maioria dos lugares, nós estávamos sozinhos. Bonitinho, que aqui tudo tem uns portãozinhos. E o povo fecha. Vem pro meu castelo, Sérgio. Tô vendo, olha lá que lindo. Tem uns portãozinhos pra... Paxton's Tower. A gente parou lá embaixo, que dá para acampar se a gente quiser ficar aqui. Eu acho que o mais legal aqui é que a gente consegue andar desse jeito, tudo verdinho, para ver uns lugares assim lindos. Perdido no meio do nada. Parece que você tá onde? Sei lá. Vai aparecer alguém com uns cavalos, umas carruagens. Parece que você tá em outra época aqui, né? Parece. Olha. A Rapunzel tá lá em cima. Vamos ver como é lá dentro. Não deve ter muita coisa, porque é só uma torre, né? A entrada, ó, das escadas. Mas tá fechado. Não pode subir. Outra entrada também fechada. Ui, a vista é bonita, hein?
Nada da Rapunzel, então seguimos em direção ao castelo. Que coisa linda, gente. O castelo não tem mais nada, só tem duas paredinhas lá toda arrebentada, mas olha isso. Eu estava lendo lá que esse castelo foi construído em 1220. 1220, olha aí. E tinha uma cidade não, um povoado atrás dele lá. Atrás da montanha, assim. Vamos subir lá? Só tá ficando bom, né? Cada vez mais. O país de Gales tem mais de 600 castelos, a maior parte em ruínas, por causa da guerra quando o reino da Inglaterra conquistou Wales em meados de 1200. Se de baixo o castelo não impressionava muito, do alto deu para imaginar muito bem a beleza que isso deve ter sido um dia. A grossura das paredes de pedra são impressionantes, e construir isso naquela época não deve ter sido nada fácil. Bonito? Nossa, isso aqui é espetacular. Isso é a cara da riqueza, quem morava nesse castelo. Acordar de manhã com essa vista. Depois daí paramos para visitar só mais um castelo, porque vai ficando tudo meio parecido. Esse já estava numa área mais turística. E logo na entrada vimos a mansão Newton House, que foi residência de descendentes da família real. A entrada do castelo. Viemos num subidão. Os castelos sempre nos remetem às histórias infantis, certo? E no meio da floresta, que era a coisa mais linda, encontramos essa cena. Imagina só, ser criança e viver uma experiência dessa. Até o cachorrinho estava atento ao contador de histórias. Esse está conservado, né? Não tem quem não fique encantado com a ideia de conhecer um castelo. Mesmo em ruínas, as paredes do Dineford Castle fizeram nosso imaginário ir longe. Imagina quantas batalhas aconteceram nesses lugares e tantas barbáries que o tempo deixou para trás, mas que fazem parte da história da humanidade. Outra coisa que chama muita atenção é saber como era possível, numa época tão distante, construírem essas maravilhas da arquitetura. Olha que legal. Os castelos normalmente tinham muralhas feitas de pedras gigantes ou eram rodeados de água e sempre eram construídos em montes ou colinas. Bonito mas uma coisa é certa, a vida não foi nada fácil nessa época medieval. Para quem viveu aí pode até ter sido, mas para aqueles que construíram e que serviam essa gente, mas não foi mesmo. Ô minha Rapunzel, joga o cabelo aí. Só saiu pó. Nós acabamos o dia na Black Mountain Road, que é considerada uma das estradas mais incríveis para dirigir no país de Gales. O passo de montanha é cheio de curvas e os motociclistas adoram. Essa estrada ficou famosa depois de aparecer no programa Top Gear. Mas para o nosso carro, que não é tão bom de curvas, para ir rápido só acelerando o vídeo mesmo. E só pelo lugar que nós encontramos para passar a noite no nosso castelinho ambulante, já valeu todo o caminho. Essa graninha fofinha para todo lado. Olha, o povo se joga lá na água. Essa árvore tá linda, tá fundo aí, né? Dá para mergulhar.
Ai, olha que legal. De manhã fomos explorar a vizinhança e, sinceramente, o País de Gales nos surpreendeu. É pura natureza, cheio de lugares incríveis para acampar e super fácil de viajar. As estradas estreitinhas daqui não são feitas para correr e todo mundo vem para curtir. Ainda mais que em todo o Reino Unido são poucos os meses com clima bom durante o ano. E onde quer que seja, num final de semana de sol, ainda mais que era um final de semana prolongado, todo mundo tira a poeira das motocas e dos carros antigos e sai para dar um rolê. Essa é outra estrada famosa, são 32 quilômetros que ligam dois pequenos povoados, e entre eles está a Devil's Staircase. A escadaria do diabo é memorável. Uma pequena parte da estrada é estreita e em zigue-zague. O começo é a parte mais difícil, com curvas em cotovelo, de mão dupla e estreita, e com uma elevação impressionante de mais de 20% em poucos metros. O principal é torcer para que ninguém venha do lado contrário, para manter o carro em movimento até o alívio de chegar no topo e ser compensado com a mais linda vista do vale. A escadaria do diabo é obrigatória se passar pelo País de Gales. Depois de tantas curvas, subidas e descidas, chegamos em Elan Valley, uma área com rios, represas, pontes e lagos que formam um cenário bem bonito e relaxante. É um lugar onde muita gente vem passar o final de semana e curtir a natureza. O País de Gales é ideal para se perder de carro. Não é super turístico, o país é pequeno e as distâncias são bem curtas. Outra vantagem do carro é essa, poder ficar onde a gente quiser, e aqui nem precisávamos procurar muito. Qualquer beira de estrada já era uma excelente opção para acampar. Vamos almoçar? E com o visual desse, o almojanta foi especial. Bom dia. Olha lá, nosso quintalzinho. Não dá pra ver direito. Peraí. Tem cachoeirinha, tem ovelha, florzinha amarela, riozinho. Ai, meu Deus do céu. Levantar, fazer um cafezito.
Nossa, que noite boa, né? Só deu pra escutar as cabras. Ovelha. As cabras. As cabras, tá bom. Só deu pra escutar os bichinhos a noite inteira. Tomar café. Cadê meu alongamento? Nossa, alongou tanto. O quintal, além de bonito, estava divertido. Nós dormimos literalmente contando os carneirinhos. E eles não estavam nem aí pra gente. Dava para passar horas aí só observando. Afinal de contas, essa é a terra deles, já que no país de Gales tem mais ovinos do que pessoas. São cerca de 9 milhões de ovelhas, carneiros e cordeiros para aproximadamente 3 milhões de habitantes. Ai, que coceira mais gostosa, gente. Coça. Ui. Que bonito que você é. Wales significa país de Gales em inglês. E o país ainda tem outro nome em galês, porque eles usam 2 idiomas oficiais. E dependendo da região, ainda muda o sotaque. Nesse ponto, nós estávamos mais ou menos na metade do país, que é bem pequeno, mas cheio de vilas charmosas e cheias de histórias. É comum ver as placas de trânsito e os nomes dos lugares nos 2 idiomas, mas tudo é tão perfeito e bem sinalizado que isso é só um detalhe interessante. O nosso destino era o norte de Wales, que é uma das áreas mais turísticas do país. Além de mais movimentada, foi ficando mais bonita e mágica, porque o país de Gales é conhecido como a Terra dos Dragões, que, segundo lendas, no passado já foi ocupado pelas gigantescas criaturas voadoras. Até na sua bandeira tem um dragão estampado. Tudo aí forma um cenário perfeito para todo tipo de lendas, contos e ficções. E o nosso caminho nos levou ao lugar de onde saiu um dos contos mais populares e amados do país de Gales. Acho que é isso aí que eu vi, uma plaquinha, não é? Onde ele está enterrado? É aqui que ele foi enterrado, lá onde era a casa. Ah. No século XIII. A história conta que no século XIII, o príncipe Llywelyn era um grande caçador e tinha seu cão favorito, Gellert, que sempre o acompanhava. Porém, um certo dia o cão não apareceu para acompanhá-lo. E quando o príncipe voltou da caça, foi recebido por Gellert, que veio eufórico em sua direção com a boca cheia de sangue. Nesse momento, um pensamento terrível veio à sua mente. Ele tinha certeza que o sangue era do seu filho de 1 ano. E quando encontrou o berço do bebê virado e as paredes salpicadas de sangue, se convenceu que seu cão favorito tinha matado seu filho. Sem pensar, cravou sua espada no coração de Gellert. Enquanto o cão agonizava, Llywelyn ouviu o choro da criança vindo debaixo do berço. Era seu filho, ileso. E ao lado da criança estava um lobo enorme morto pelo corajoso cão Gellert. Transtornado, o príncipe carregou o corpo do seu fiel cão para fora das muralhas do castelo, o enterrou onde todo mundo pudesse ver o túmulo do corajoso animal e saber da sua valente luta contra o lobo para salvar seu filho. Aí ele ficou tão triste que ele, de remorso, ele prometeu que nunca mais ia sorrir na vida. Olha que doido. Ele enterrou o cachorro aqui. Mas eles colocaram ele como se ele estivesse tomando conta, tá vendo? E o lugar é lindo. É bonito. O lugar é lindo, mas para parar aqui eu vou falar uma coisa para vocês. O carro tá parado no meio da estrada. A gente tinha que vir. Vamos rodar? Vamos para Snowdonia agora. Snowdonia, que esse sim vai estar um inferno lá, que agora é feriado. Todos os anos, muitas pessoas visitam esse lugar. E até os dias de hoje, ninguém sabe se a história é real ou não. Porém, Bad Gellert, que a tradução é Túmulo de Gellert, é uma encantadora vila que cresceu em volta da triste história do cão. A vila também é muito popular porque está bem no caminho da área turística mais procurada do país de Gales, Snowdonia. Essa linda região montanhosa que foi transformada em parque nacional e ficou famosa pelas caminhadas com vistas deslumbrantes, vilas pitorescas e as montanhas mais imponentes do Reino Unido.
O Monte Snowdon é o pico mais alto do país de Gales e escalar essa montanha é uma das atrações mais procuradas para se fazer em Snowdon. Para aqueles que não estão dispostos a fazer a caminhada de 7 horas até o cume, podem ir de trem, o que deve ser espetacular, mas com o feriadão não pudemos fazer de jeito nenhum, porque foi impossível encontrar um lugar para estacionar. O estacionamento do Penny Pass, de onde começam os hikings mais procurados, tinha que ser reservado online e com antecedência. E tudo em volta estava lotado. E depois de muitas voltas, nós encontramos um canto mais tranquilo, ainda na área do Parque Nacional. Nós conseguimos estacionar na beira da estrada mesmo, mas com um visual incrível. A gente está em Snowdonia, aqui no país de Gales, e só que é feriado. A gente tem que acampar aqui, ó. Tudo bem que daqui a pouquinho tudo isso aqui vai limpar, né? Não vai ter mais ninguém aí quase. Provavelmente aquele lá fica, esse daqui deve ficar, depois limpa tudo. A vida ruim. E sem muito esforço, nós tínhamos tudo aí no quintal de casa. Lagos, cachoeiras e as montanhas mais impressionantes. Nós tínhamos até uma jacuzzi. Que? Uma jacuzzi perfeita mesmo, né? Agora imaginem só que essa beleza toda, numa época do ano, fica coberta de neve. Deve ser estonteante. Tem tanta coisa que veio fazer nessa área em qualquer época do ano que é impossível não querer voltar aqui. Snowdonia e o Wales são daqueles lugares que você pode vir 1000 vezes e que com certeza ainda vai se surpreender. Bom dia, gente! Nós dormimos aqui 2 noites. É lindo aqui, né? Mas estava um trânsito nas estradas, as estradas são tudo fininha. Tava até perigoso aí, porque o povo tava que nem doido. Eu acho que é primeiro final de semana de calorão. E a maioria dessas pessoas que deixaram esses carros aqui é porque vão acampar, passar a noite aí na montanha e tal. Tem umas vans também. E aqui no país de Gales é muito mais tranquilo para acampar, assim, porque na Inglaterra é complicado. Agora nós vamos fechar o carro, vamos tentar dar uma volta aqui de novo na área, porque o dia que a gente veio estava tudo muito lotado, não dava nem para parar. E ainda hoje mesmo a gente sai aqui do país de Gales, vamos entrar na Inglaterra de novo. E já vamos começar a subir para ir para a Escócia. Tchau, montanha linda! Vamos embora? Vamos. Abastecer, pegar água e passear. E antes de deixar o país, ainda conseguimos ver um pedacinho do mar, só de longe. Mas aí ficou um bom motivo para voltar. Nós esperamos que vocês tenham gostado de viajar com a gente pelo país de Gales e já de volta nas estradonas rápidas da Inglaterra, nos despedimos. Nos vemos no próximo vídeo, provavelmente na Escócia. Obrigada e até breve!